Protocolo número 5.000/2017. Moção de congratulação de autoria da nobre vereadora Regina Noêmia Jeromel Corroquel ao reverendo Durvalino Brocanelli, pelos 50 anos de ministério pastoral, comemorado no dia 2 de outubro de 2017. Solicito à nobre vereadora Regina que conduza o ilustre homenageado ao nosso plenário. Foi ele que eu propus. Marcelo. Aqui a Regina e o Marcelo tinha assinado e não postou no sistema. Uma retificação. A moção é de autoria da nobre vereadora Regina Noêmia Jeromel Corroquel e do nobre vereador Marcelo de Oliveira. O nome do vereador Marcelo foi omitido em função de não constar no nosso sistema. Perdoe-me, nobre vereador, em nome do nosso departamento legislativo. A palavra com a nobre vereadora Regina Noêmia Jeromel Corroquel. Nobre vereadora, só um instante, quero também mencionar a presença do senhor secretário de Segurança do município, Moisés Furlan. A palavra com a nobre vereadora, por favor. Excelentíssimo presidente, nobres parlamentares, público aqui presente, a comunidade quadrangular, reverendo Brocanelli, muito boa noite. Moção de congratulação ao reverendo Durvalino Brocanelli pelos 50 anos de ministério pastoral, comemorado no dia 2 de outubro de 2017. É com muito orgulho que a Câmara Municipal de Araras apresenta a moção de congratulação em homenagem ao reverendo Durvalino Brocanelli pelos 50 anos dedicados ao ministério pastoral, dentre os quais aproximadamente 46 anos em nossa cidade. Mais do que uma homenagem, este é o reconhecimento deste notório e importante trabalho que ao longo desses anos vem sendo realizado com maestria pelo nosso amado pastor. Durvalino Brocanelli, nascido aos 26 de maio de 1941, na cidade de Duartina, São Paulo, filho de Antônio Brocanelli e Maria Baio, segundo filho de 5 irmãos. Neto de imigrantes italianos, desde muito cedo trabalhou na lavoura. Desde pequeno, muito religioso, assíduo na religião em que praticava com seus pais e avós. Aos 20 anos de idade, se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo pelo ministério da Igreja do Evangelho Quadrangular na cidade de Tupã. Desde o início de sua conversão, seu pastor notou nele algo diferente dos outros jovens e passou a estimulá-lo a estudar as Escrituras com muito afinco. Sempre muito assíduo, não perdia nenhum culto e nem a escola dominical. 2 anos após a sua conversão, recebeu de seu pastor a incumbência de ministrar aulas na escola dominical. Não demorou muito a ocupar o cargo de presidente da mocidade da referida igreja. Tão logo, foi nomeado como vice-presidente do Conselho Diretor Local, órgão máximo administrativo da igreja local. Em 2 de outubro de 1967,
iniciou-se na pequena cidade de Cândido Mota os trabalhos evangelísticos na rua, esperando assim a formação de uma igreja. Dentro de 10 meses, tornou-se a maior igreja em número de pessoas da cidade. Em 23 de janeiro de 1972, foi empossado como pastor titular na cidade de Araras, nomeado pelo Conselho Nacional de Diretores. A igreja contava com 5 anos de fundação nesta cidade e apenas 63 membros. As instalações eram precárias, um humilde tabernáculo medindo 7 por 15. No final do referido ano, o tabernáculo já não comportava mais o número de pessoas. Em 1976, a igreja mudou-se para o local onde está hoje, a Catedral da Paz. Ao longo desses anos, além dessa belíssima construção que é a Catedral da Paz, pastor Durvalino, exímio administrador que é, e sua visão empreendedora, trabalhou para que a igreja possuísse propriedades próprias. Hoje, a igreja possui mais de 45 mil metros quadrados de terras, que compreendem a catedral, o acampamento, a casa pastoral, o prédio, o imponente prédio da educação, capelas, estacionamentos, dentre outros. Trabalhou arduamente e diuturnamente para que a palavra de Deus chegasse ao maior número de pessoas nos bairros mais afastados de nossa cidade. Hoje, somos mais de 8 mil membros, capelas espalhadas pelos bairros e os trabalhos evangelísticos e sociais não param. Casado com Santina Bufolim Brocanelli, pastora, teóloga e pedagoga, esposa prestimosa e mãe exemplar, e também uma avó muito amorosa. Pai de 4 filhos, Abineia, Andréia, Audileia e Abner. Avô de 4 lindos netos, Vitor, André, Mateus e Lara. Reverendo Durvalino, graduado em letras, pastor local da Igreja do Evangelho Quadrangular em Araras, bispo da região 510, da Igreja do Evangelho Quadrangular, conselheiro nacional e presidente da Rádio Gospel FM de Araras. Não podemos esquecer também que em 1998, essa Câmara Municipal contemplou o pastor com o título de cidadão ararense, a maior honraria que existe para os não nascidos em Araras. Enfim, pastor Durvalino Brocanelli, aproveitamos esta oportunidade para externar o nosso respeito e carinho pela linda trajetória do senhor. Enfatizamos que admiramos sua dedicação e vocação. Destarte, a nossa cidade, o povo ararense, presta neste momento essa sincera homenagem. Parabéns! Que Deus o abençoe cada vez mais. Senhor presidente da mesa, demais integrantes dela, senhores vereadores e a tantos quantos estão aqui nesta noite nos prestigiando, bem como o amado médico que também foi homenageado. Meu boa noite. É com muita alegria e satisfação e humildemente que recebo esta moção, agradecendo aos 3 vereadores pela propositura. Me sinto realmente honrado e diante de tanta magnitude me sinto assim muito pequeno. Eu dou graças a Deus por estes 50 anos de ministério. Como foi lido o currículo, realmente sou de origem muito humilde e
jamais poderia imaginar que Deus fizesse eu trilhar pelos caminhos pelos quais tenho trilhado nesses 50 anos. Daí vem o dito muito antigo: Deus não chama os capacitados, todavia capacita os chamados. E desde há muitos anos tenho a convicção que fui chamado por Deus. Este chamado é caracterizado pela unção, a medida de graça ou de unção que Deus concede a cada um que Ele chamou para o santo ministério. Eu dou graças a Deus, nestes 50 anos, tenho feito o trabalho de origem humilde e não poderia eu imaginar, porque tinha apenas na terceiro ano de grupo escolar, conforme a legislação antiga, do 1º ao 4º ano. Depois, 1º ano ao 4º ano ginasial. E depois de casado, eu fui estimulado pela esposa para voltar a estudar. Naquele tempo, a Igreja do Evangelho Quadrangular, que contava com poucos anos aqui no Brasil, não exigia títulos para pregadores. Aquele que se sentisse vocacionado e tivesse a indicação de um superintendente ou bispo, ia para pregar o Evangelho. Hoje não é assim. Hoje não é fácil ser pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. E eu fui. Então, entrei no 1º ano ginasial e vi que o que a escola me oferecia era muito pouco, pela avidez de aprender, de conhecer e falar bem, falar corretamente. Daí eu passei a acompanhar pelo rádio, que naquele tempo do então ministro da Educação Jarbas Passarinho desencadeou o ensinamento do ginasial intensivo pelo rádio e pela televisão. E todas as segundas-feiras saía o fascículo nas bancas e eu adquiria. Me lembro que custava 2 cruzeiros e 50 centavos. E então eu estudava. Esse fascículo não está aqui em minhas mãos. Acho que deixei na mão da pastora. Por gentileza, alguém me traz aqui, por gentileza. Por gentileza. Eu devia ter trazido. Eu adquiria este fascículo, assim, ávido pelo conhecimento. Foi aqui que eu aprendi que Souza não se grafa com Z e sim com S. Foi aqui que eu aprendi que Mogi se escreve ou grafa com J e não com G. Que Pirassununga se grafa ou se escreve com C, com cedilha e não com 2 S. Então, a língua portuguesa, 2 aulas, e 2 aulas de matemática, e aqui vem depois a Reforma Protestante, que na palavra livre darei assim uma palavra. Eu, então, me esforcei, lutei, e aqui tive a oportunidade também, eu vi o amado homenageado falar das Canucianas, estudei ali também, assim que chegamos aqui, formando ao magistério, professor primário, e depois a Faculdade de Ciências e Letras, me formando em licenciatura plena, português, inglês. E nesta trajetória, Deus me tem abençoado e me perdoe quando me reporto ao passado e vejo o que Deus pode fazer com uma pessoa. A Deus chamou um profeta Isaías, homem nobre, mas chamou também um apóstolo Pedro, pescador. Chamou também um Amós, um dos profetas menores, que cuidava de vacas. Deus não olha para o nível social e intelectual de uma pessoa. Ele olha o coração. Perfeito ninguém é, só um,
o Senhor Jesus Cristo. E eu tenho me esforçado para obedecer o ID do Senhor Jesus Cristo, nunca falando mal de católicos, de espíritas, combatendo evangélicos de outras denominações. Lamentável e infelizmente, através dos tempos, temos visto as grandes guerras por conta de crenças, de religião. Milhares e milhares de pessoas já morreram por conta de religião. Nunca tive esse costume, mas existem aqueles que trabalham e falam mal. Nunca, nesses 50 anos, fui censurado por um padre, por um pastor evangélico ou protestante, por ter faltado com a ética ministerial. Se falou às escondidas, bem, eu tenho recebido muitas informações, todavia, nunca alguém chegasse e tivesse motivos, mas existem até hoje que falam mal dos evangélicos. Evangélicos falam mal de evangélicos. Igrejas batistas, presbiterianas, metodistas, às vezes xingam os pentecostais de fanáticos, e os pentecostais xingam essas pessoas de frios, geladeiras, e isto não agrada a Deus. Ontem tivemos 5 grandes cultos com a celebração da ceia do Senhor, 5 superlotações. Lotação é uma coisa, superlotações é quando você coloca umas 300, 350 cadeiras, mas temos ainda amanhã às 3 horas da tarde, reúne mais umas 400 pessoas, e temos domingo, às 7 da manhã, o 7º culto. Eu nunca fiz isso na minha vida, mas ontem eu senti de fazer. Trouxeram para o meu conhecimento de 2 ministros católicos, e eu quis estabelecer um paralelo e um verdadeiro contraste entre os dois. A lisura de um, o comportamento fino e intelectual, e a simplicidade do outro, a imprudência do outro, e dizer para os membros da igreja que estavam presentes que devemos agir como o primeiro e não como o segundo. Se me derem licença, eu acho que um dá 58 segundos e o outro 52 segundos. Quero pedir para o mesário, se possível, e eu senti no coração ainda 5 minutos antes de vir para cá, de apresentar aqui também, porque eu sempre fui próspero e abençoado no ministério. Nunca me preocupei em falar mal dos outros, mas pregar o evangelho, porquanto Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Não discutiu o evangelho a toda criatura, contendei o evangelho. Mas nós vamos ouvir então o primeiro, a lisura deste padre, o que ele fala. Não é mais problema. O problema agora são os cristãos. O problema é a igreja. A igreja a qual ele se refere são os evangélicos. Por quê? Porque a igreja católica já está domesticada. Isso me fez cair a ficha. Isso me fez compreender que estes homens que estão no poder já não olham mais a igreja católica como uma instância profética que irá questioná-los. Então, fazendo um exame de consciência, eu me perguntei: será que nós, católicos, estamos realmente amordaçados? Me envergonha que o governo não esteja planejando minimamente perseguir a igreja católica. Esteja planejando sim, fazer algo, entrar numa batalha com os evangélicos, porque eles é quem estão representando o cristianismo no nosso país. Agora, você que é católico e ouve isso, você não fica envergonhado? Agora, eu acho que é isso. O próximo agora. Então, voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro.
Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes, colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas coisas todas. Parabenizo o primeiro que falou pela lisura, a forma que apresentou. Mas nessa trajetória dos 55 anos, quase 56 anos estudando a palavra de Deus, eu nunca vi na minha vida um religioso revelar ignorância como este senhor. Nunca vi. Qualquer criança sabe mais que ele. Ele disse que a Bíblia está abaixo da igreja, que a Bíblia se originou pela igreja. Mas desde quando? Quando Jesus veio a este mundo e nasceu da Virgem Maria, há 2000 anos, ele citou a Bíblia. Ele disse assim, é aqui que o profeta Isaías falou de mim, é porque aqui disse, amado, já havia 39 livros da Bíblia escritos. Eu nunca vi. Então, eu apresentei esses dois vídeos, o primeiro 58 segundos, o segundo, primeiro 58 segundos, 52 no segundo. Então eu disse, não devemos ter o procedimento desse segundo, e sim do primeiro. Que direito eu tenho, como pastor da igreja do Evangelho Quadrangular, de me envolver com pastores, igreja batista, católicos, falar mal deles? Ele está correto o primeiro, porque ele estava repreendendo seus fiéis, pessoas que ele lidera. E é justamente o meu intuito, o que eu faço? Eu não tenho que repreender católico, espírita ou qualquer outro evangélico. Eu tenho que me preocupar com o meu povo. Então, eu deixo aqui essas palavras e com o coração realmente quebrantado e agradecido a Deus e por tudo que eu já mencionei aqui, do presidente, a mesa, os edis. Eu agradeço de todo o coração. Fico realmente muito maravilhado e feliz. Meus agradecimentos, então, pela moção e que Deus abençoe a todos. Eles vão cumprimentar o senhor lá embaixo agora. A mesa registra com satisfação a presença da senhora reverendíssima pastora Santina Bufolin Brocanelli, suas dignas filhas, netos presentes e a comunidade quadrangular.